Não será minguante, porque o Senhor será tua luz, ó povo que Deus somos. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao CDL, o curso de dinâmica para líderes. Talvez você nunca tenha ouvido falar deste curso ou de repente você já é um expert no CDL. Não importa, este DVD é uma nova ferramenta que serve tanto para iniciantes como para os mais experientes. Mas logo de início eu informo, este DVD não substitui o manual do curso. O manual contém uma série de anexos com fichas, cronogramas e detalhes do conteúdo de todo o curso. Este DVD é uma versão visual do curso, com dicas e depoimentos de pessoas com larga experiência neste campo. Aqui vamos acompanhar o curso em ação, obtendo uma ideia geral e espacial daquilo que lemos no livro. Este DVD é uma ótima companhia para o livro, possibilitando uma melhor compreensão para você que é iniciante e uma referência mais ampla para você que já tem alguma experiência no CDL. Mas, sobretudo, este DVD foi feito para servir de apoio às equipes de monitores que vão preparar o CDL. Com ele, a preparação pode se tornar menos trabalhosa. Afinal de contas, o que é o CDL? Quando nasceu e qual a sua razão de ser? Para responder a essas questões, ninguém melhor que o próprio fundador do CDL, o Padre Jorge Boran. Então, CDL, Curso de Dinâmica para Líderes, um curso para treinar líderes no meio da juventude. Também a gente faz com adultos, mas prioriza mais a juventude. A finalidade é fortalecer a pastoral local, sobretudo junto aos jovens, e uma meta é a reprodução para atingir mais gente. Então a gente treina treinadores. Como nós fizemos com vocês. Eu acho que o jovem, depois que ele participa do CDL, ele tende a se comprometer mais, né? Ele começa a ver a pastoral da juventude de uma forma diferente. E para mim foi muito bom, foi uma experiência muito rica. Esse curso para mim é um crescimento de vida, não só na minha vida religiosa, até mesmo como na minha vida profissional. O próprio objetivo dele de capacitar a juventude para trabalhar com as bases é o que está me fazendo continuar buscando esses subsídios, que a gente encontra aqui também, para ter o que levar para eles lá na nossa realidade. CDL, que tem envolvido tanta gente, tem feito um bem enorme em tantas dioceses, porque é uma maneira muito prática e muito fácil de se entender e de se propagar. E, sobretudo, o CDL tem uma grande característica que é formar líderes da pastoral da juventude, das pastorais da juventude, para a compreensão da sua identidade, da sua missão no mundo de hoje. O sucesso de qualquer evento depende sempre de uma boa preparação. O curso de Dinâmica para Líderes não é uma exceção. Uma equipe bem preparada, com uma boa coordenação, terá boa chance de construir um ótimo e frutífero CDL. A vantagem do curso de CDL é que se pode organizar com poucos monitores, basta 4 ou 5 monitores. E a peça-chave nessa equipe
de coordenação é o coordenador ou a coordenadora. E o coordenador é alguém assim que vai, porque ele que vai treinar ou ela vai treinar a equipe. Uma equipe bem treinada vai dar um bom curso. Trabalhar como monitora nesse projeto do CDL é uma responsabilidade muito grande, porque a gente acaba tendo que identificar e formar lideranças jovens para o trabalho missionário. Que muitas vezes a gente tem que estar bem em sintonia com a equipe para conseguir sanar todos esses desafios e esses imprevistos que acontecem na hora que a gente está realizando o curso. O coordenador ou a coordenadora é alguém assim que tem visão do todo, uma pessoa que prepara bem, uma pessoa organizada, se relaciona bem com a equipe, os cursistas, uma pessoa que é responsável por toda a organização, inclusive antes do curso, e uma pessoa também que vai trabalhar as tensões entre os membros da equipe, para que essas tensões não passem para os cursistas, porque um elemento fundamental no curso é o clima de amizade, de comunidade que se cria durante o curso. É função do coordenador também visitar o local, ver a sala onde vai aplicar o curso, como que é essa sala, se ela tem espaço para as 26 pessoas. Se as pessoas vão conseguir se sentir bem e os monitores vão conseguir desenvolver bem as suas dinâmicas e as suas palestras. Então, os monitores escolhidos para participar da equipe devem ser pessoas jovens e adultos, às vezes também, que têm uma facilidade de se relacionar com os outros, pessoas sérias, pessoas que são responsáveis, pessoas que tenham também uma espiritualidade, né? Tem uma consciência que o curso também são instrumentos da graça de Deus para tocar no coração dos jovens. Depois de 10 anos trabalhando com CDL, a cada curso, cada momento que eu vivenciei aí, que é um prazer muito grande. O prazer está nesse encontro com jovens de diferentes lugares e perceber que os sonhos e a construção do mundo novo é possível. O CDL geralmente acontece num final de semana, com a chegada dos participantes na sexta-feira à noite e concluindo no domingo pela tarde. Alguns feriados, no entanto, possibilitam a realização do curso em outros dias da semana. A estrutura do curso, porém, permanece a mesma. No manual do CDL há um anexo demonstrativo do horário padrão do curso. Na juventude como toda, a gente percebe pela experiência que a maioria dos jovens não tem um costume de ter disciplina com o horário. E o horário padrão ele já foi distribuído de forma que a metodologia do curso seja cumprida, seja alcançada. Agora, sempre há uma flexibilidade conforme o livro mostra de usar de diferentes maneiras. Mas o horário padrão ele tem esse ponto principal justamente por isso, porque ele segue a metodologia, né, proposta pelo curso, para que tenha, de repente, os seus objetivos alcançados. Bem, agora que já temos uma ideia geral do CDL, vamos mergulhar neste rio e saborear do conteúdo que ele tem a nos oferecer. Nos próximos blocos, acompanharemos parte por parte os diversos momentos que compõem a estrutura do CDL. Assumiremos que o curso acontece no final de semana, que é o mais comum. E repetindo, porque é importante, se você ainda não leu o manual, faça isso assim que puder. O livro e o DVD lhe darão as ferramentas certas para uma construção eficaz do CDL. E agora, ao curso. Ao chegarem, os participantes são acolhidos com carinho pela equipe organizadora. Todos recebem crachás onde consta o seu nome com letras grandes e também um número que será usado nas dinâmicas. Ouça agora algumas dicas importantes se você faz parte da equipe organizadora. A importância da acolhida no curso, ela é fundamental.
porque é um momento em que o jovem está chegando e é o primeiro contato que os cursistas vão ter entre si e também com os monitores. Então vale a pena preparar esse momento com dinâmicas que facilitem um entrosamento. Aí isso facilita também para os tímidos, né, já irem ficando mais à vontade e participando. Tá muito preso, tá muito fechado. Acho que é de juventude o negócio aqui, né? Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho. Tinha um sorriso. Esse é um momento muito importante do curso, porque os jovens já estão chegando, se conhecem, tem muito receio, há muita barreira emocional. É importante nesse momento, no momento de apresentação, por exemplo, colocar algumas perguntas com toque assim de humor, para quebrar o gelo, tipo qual o time que torce, se está namorando e assim por diante. Será derramado outra vez sobre nós um espírito que vem do alto. Então, o trabalho da justiça resultará em tranquilidade e segurança permanentes. Depois de uma breve oração preparada pela equipe, segue um momento de apresentação pessoal. Sou o Fernando, com sotaque lá da Juventude de Botucatu, boa tarde. Aí, cada um diz o seu nome, de onde vem, o que faz, fala das suas expectativas, etc. Eu sou Maurício Fontoura, Santa Maria. Meu nome é Felipe, eu tenho 16 anos e vim aqui adquirir experiência. E o que eu espero levar daqui é não só animação, mas como conteúdo também. Feita a apresentação, um dos monitores apresenta os objetivos do curso. São objetivos do CDL: capacitar para o trabalho de equipe, facilitar o autoconhecimento, despertar confiança, adquirir as habilidades de comunicação interpessoal, aprender a administrar o tempo, capacitar para captar e escrever ideias, incentivar o hábito de leitura, despertar a consciência crítica, fazer opção pessoal por Jesus Cristo, desenvolver uma espiritualidade que dá um significado profundo e unidade à vida, fazer experiência de igreja-comunidade, discernir valores e contravalores, despertar para o compromisso, formar líderes. Todos esses objetivos têm a ver com o crescimento pessoal, com a construção da comunidade e com a transformação da sociedade. O coração do curso está aí. A competição é algo natural, faz parte de todas as fases da vida. Em princípio, o espírito competitivo é uma força positiva que nos impulsiona a evoluir, a crescer e a satisfazer nossos desejos. O desafio, porém, é mantê-lo dentro de limites aceitáveis, seguindo princípios éticos, numa dinâmica de colaboração. Na dinâmica de cooperação, o grupo é dividido em dois. Um desses grupos é dividido em 2 pequenos grupos de 6 pessoas cada, chamados de grupos de colaboradores. Cada pessoa recebe um envelope contendo 3 peças de cartolina e as pessoas têm 5 minutos para formar um retângulo de 3 peças, podendo-se trocar essas peças com outras pessoas, observando as regras que são lidas previamente. O outro grupo também é dividido em 2 grupos de observadores, sendo que cada observador recebe uma folha de papel com uma pergunta que orientará o aspecto que deverá ser avaliado. Durante o exercício, não é permitida a comunicação verbal. Isso é importante porque, enquanto o monitor estará dando as orientações de como se dará a dinâmica, o monitor assistente estará passando para os demais membros do grupo questões para que eles possam avaliar o que está acontecendo no centro. Só que o grupo que está sentado no chão só pode começar a montar o retângulo quando der o sinal. Enquanto não der o sinal, nenhum grupo pode fazer o retângulo ainda.
O cuidado que a gente precisa ter é que ele dê o tempo necessário para que o grupo de observação receba as perguntas. Se isso não acontecer, a gente corre o risco de queimar a dinâmica. No manual do CDL, você encontrará uma explicação detalhada desta técnica com todos os elementos necessários para a sua execução. Eu observei mais esse grupo. Depois do exercício, faça uma avaliação e os observadores comentam suas análises. A prova ela já perguntou se podia compartilhar as peças e tudo mais. Eles aqui tentaram formar um retângulo só. E eles aqui compartilharam as peças também. Não, esse daqui tentou fazer um, esse daqui tentou fazer vários. Só que eles compartilharam as peças e aí no final eles foram tentar juntar e fazer vários retângulos. E trabalharam em equipe para formar um só retângulo. Então acho que todo mundo partilhou suas peças, sim. Quais seriam as diferenças entre uma situação competitiva sem ética e uma situação cooperativa? Vejamos. Na situação competitiva, cada integrante do grupo pensa somente em si mesmo. Utiliza máscaras e truques, pois considera o companheiro como um adversário. Oculta suas ideias do adversário, tenta confundir o grupo de modo que não se possa prever a conclusão, faz fofocas criando inimizade e rivalidade, utiliza todos os meios, ainda que desonestos, para que sua opinião prevaleça e para que seja sempre o vencedor, levando vantagem em tudo. Já na situação cooperativa, cada integrante do grupo promove a amizade e o companheirismo, desprezando qualquer tipo de sacanagem. Expõe suas ideias a todos num diálogo franco e aberto. Promove a união em vista de uma conclusão grupal. Elimina os boatos e as inimizades. Escuta a opinião alheia, respeitando-a e valorizando-a, buscando sinceramente um resultado no qual não haja vencedores nem vencidos. A esta altura do encontro, o curso sugere que se faça um novo sociograma. A segunda pergunta do nosso sociograma é a seguinte: quem eu gostaria de conhecer melhor? Para aplicar esta dinâmica, o método pode ser o mesmo usado no sociograma 1. A equipe de monitores aproveita a folga depois do almoço para fazer o gráfico do resultado a ser apresentado posteriormente. A dignidade da pessoa humana é, por assim dizer, a principal palestra do curso. Esta apresentação normalmente possibilita uma grande descoberta à maioria dos participantes. Toda a nossa civilização está baseada na dignidade da pessoa humana. E a dignidade tem suas raízes na Bíblia. Deus nos fez, homem e mulher, à sua imagem. Somos um ser de possibilidades e ao mesmo tempo somos seres únicos. Muitas vezes a gente não gosta dessas possibilidades. Só que o que difere a gente de um outro animal? A questão da racionalidade, da possibilidade de poder escolher, da possibilidade de pensar, de refletir. E muitas vezes nos grupos, na comunidade, no trabalho da gente, a gente que quer buscar questão da possibilidade de refletir, a gente se torna uma pessoa chata. E aí, em um determinado momento, como um ser racional,
eu preciso romper com essa construção e repensar esses valores para pensar se quem construiu e até que ponto eu quero ser um cidadão, uma cidadã, um cristão, uma cristã que assume essa identidade e essa responsabilidade pela construção da minha hierarquia de valores. E ela pode ter uma influência muito grande. Sou um ser de potencialidades e possibilidades. Sou um ser único. Crescer, desenvolver as potencialidades, tomar decisões, assumir compromissos, realizar sonhos, continuar a obra da criação. Não sou uma ilha. Sozinho, nunca serei feliz. Vivo em sociedade, sou chamado a construir comunidade. Numa sociedade doente por causa de contravalores, sou chamado a construir uma cultura de paz, ampliando o círculo da vida. Após a palestra, que deve durar no máximo 45 minutos, o grupo é dividido em 5 pequenos grupos para trabalhar em alguns temas relacionados ao tema da dignidade da pessoa humana. Cada grupinho recebe um material sobre o qual irá trabalhar. Então os cursistas eles estão saindo de uma palestra que envolveu temas muito importantes, porém muito densos, né? E agora nós vamos fazer um trabalho utilizando o anexo 15C. É importante que a gente foque temas da nossa realidade. Por exemplo, analfabetismo, meninos de rua, exploração sexual, discriminação racial, trabalho escravo. E quando a gente vê um texto assim, a gente começa a ter vários flashes na nossa mente de coisas que a gente já viu, mas que a gente ainda não teve uma ação em cima disso. Você vê muito de criança, de jovem na rua, passando fome, pedindo esmola e às vezes até te roubando. E aí você se sente meio que assim, o que eu... Até mesmo o próprio monitor pode trazer seus próprios recortes para enriquecer as discussões. Tipo, né? Um pequenininho lá. Cada grupo escolhe uma pessoa para a coordenação e outra como secretária para resumir as ideias expostas e apresentá-las no plenário. Uma pressão dentro da própria casa que faça com que fique insuportável morar dentro de casa para ela poder escolher a rua. No plenário, é importante que o monitor ou a monitora faça uma espécie de síntese daquilo que é exposto pelos grupos, reforçando os valores do círculo da vida e a conversão que deve acontecer em nível pessoal e socioestrutural. Quem eu gostaria de conhecer melhor? Esta foi a pergunta que todos os participantes responderam no Sociograma 2. Os monitores apresentam o gráfico com o resultado, chamando atenção para os mais e os menos votados. Os que não foram votados ou são íntimos de todos ou ninguém tem interesse por eles. O monitor não deve fazer uma explicação, deve pedir para o grupo fazer uma análise a partir do resultado. E a grande pergunta é, será que estamos nos entrosando melhor? Somos menos grupo e agora somos mais comunidade? As relações, todo mundo está sendo tratado igual? Para esta dinâmica, os grupos recebem um texto que será lido e servirá de base para se responder a 2 perguntas.
Quais são as principais ideias do texto? Qual o significado de Jesus Cristo em minha vida? São duas perguntas. Um é o nível intelectual, a compreensão da pessoa de Jesus, e outro, o que este Jesus de fé significa para mim. Nós moldamos um Deus, nós moldamos uma figura. Se a gente quer que seja um Deus bondoso, uma figura bonita, se a gente não quer, a gente quer que seja um Deus cruel, a gente molda uma figura menos bela. Por eu ser, da área rural, eu acabei me identificando muito mais. E aí, não é que Jesus mudou, mas eu acho que a gente vai aprofundando mais. Então, no plenário, eles vão pegar as ideias retiradas do texto e vão colocar representadas em forma de cartazes. Após a apresentação do cartaz, uma pessoa escolhida pelo grupo, e aí todos os grupos terão que ter essa pessoa, dará um testemunho pessoal de vida, respondendo à pergunta: qual a importância de Jesus Cristo em minha vida? Após a apresentação de todos os grupos, será lido o texto Uma Vida Singular. Olha, do CDL eu levo muita, assim, alegria, muita luz, assim, para o trabalho que a gente realiza. Pô, o CDL vai me ajudar em inúmeras maneiras. São dinâmicas assim que a gente pode estar utilizando em diversos momentos. As mesmas dinâmicas, às vezes aplicadas de forma diferente. O conteúdo que é rico em informações, uma coisa que te bota central, uma coisa que faz você trabalhar, fazer um simples de bem feito. Aquela coisa, o básico, mas de uma maneira bem mais trabalhada. Essa experiência de estar construindo junto é muito interessante. Eu acho muito mais do que escutar, simplesmente escutar ou ler, formar isso de estar construindo, sempre estar junto, construindo. Eu tinha pensado que o PJ era uma coisa que já estava indo para o passado. E quando eu cheguei aqui, eu vi que isso não aconteceu, que a PJ ainda está viva. O que precisamos é reanimar as pessoas que estão desanimadas. Formação é a base de tudo. Se a gente não tem formação, a gente não tem nada, a gente se perde, fica num mundo que a gente não tem perspectiva de nada, você não tem formação. A formação é necessária em todo momento. Cada trabalho vai ter uma realidade diferente, uma história diferente, né, um momento vivenciado diferente. Então, um bom líder ele tem que ouvir, ele tem que estar encarnado na realidade na qual ele está trabalhando. E só complementando o que ela falou, é preciso ouvir as necessidades dos demais componentes de um grupo. Você não pode liderar sozinho, você não é sozinho num grupo de jovens. E como ela disse, você tem que reconhecer todas as realidades, se adaptar a todas as realidades, assim você se torna um bom líder. No mesmo estilo do primeiro e do segundo, agora é feito o sociograma 3. A pergunta a ser respondida é a seguinte: quais são as duas pessoas que poderiam contribuir mais com o grupo e não o fizeram? Antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês, Elias já veio... Para esta dinâmica, o grupo é dividido em 5 pequenos grupos. Cada grupo recebe a indicação de uma passagem bíblica, a qual será lida, debatida e dramatizada. Os tempos de cada momento serão indicados pelo monitor. Pode cosmético aí, quase não conversa comigo. Não, pior que não. Pior que não se liga, não. Imagine só. É pobre, vai morrer pobre. Nós acabamos de limpar, limpamos o chão, limpamos as janelas. E aí quando a gente volta o pessoal sujo, aí o senhor tem que falar com os seus funcionários. Tá bom. Limpem tudo isso aqui, por favor. Gente, para pra pensar. E se não for desse jeito, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Hoje o dia foi bom, ó. Trabalhei muito. Trabalhei com força. Mas, se não fosse assim...
Depois de cada dramatização, alguém do grupo explica a mensagem que o grupo quis transmitir e fala qual foi o texto bíblico aprofundado. Com as relações afetivas, né? E a partir do contato ali com a filha, ela tem a experiência da oração e a família dela começa a se transformar. E a pergunta era: que libertação Cristo mostrava nessa passagem? Da pecado, da repressão. Se a pessoa necessita realmente, às vezes o amanhã dela não terá a sua ajuda, então para a gente parar e pensar e agirmos como bom samaritano, ajudar sem esperar algo em troca. Nesta dinâmica, a última do segundo dia, os participantes se dividem em pequenos grupos, de 3 a 6 pessoas. Na medida do possível, é recomendável que fiquem juntas as pessoas que se conhecem melhor. Uma pessoa é escolhida para a coordenação e não há necessidade de secretário, pois não haverá plenário. Tudo o que se fala no grupo deve morrer ali mesmo. O perfil psicológico é um dos momentos mais comentados no curso, né? A gente costuma dizer que é o momento em que o jovem sempre vai lembrar para o resto da vida dele, porque é um dos únicos momentos, ou se não o único, que eles têm a oportunidade de se conhecer através do que o outro fala e através do que ele também pode falar dos outros. Então eles vêm justamente com muitos problemas pastorais, com muitas situações. Então quando eles fazem essa experiência, ele acontece no sábado à noite, então no domingo de manhã eles estão todos renovados, né? Eles estão muito mais agrupados, o nível de relações deles é muito maior. Primeiramente, cada um se apresenta para ser analisado pelos outros e os outros vão respondendo 2 perguntas: o que há em mim de positivo, o que há em mim que pode ser melhor. E por isso normalmente se coloca as pessoas que se conhecem bem juntos. Quando você está trabalhando com um grupo, por exemplo, nível de diocese, as pessoas às vezes não se conhecem bem, aí você pode inverter. Em vez de cada um falar de mim, eu vou falar de mim, aí as pessoas vão, usando as mesmas perguntas, as pessoas vão fazer comentários ou vão fazer perguntas. Antes de apresentar o objetivo do perfil psicológico e encaminhá-lo, o monitor responsável ele pode preparar um momento de mística. Pode ser um momento com velas, com pano colorido, com som ambiente. Deve-se tomar cuidado para que esse momento não seja muito longo e dificulte a aplicação da dinâmica. Terminada a partilha, num clima sereno e de agradecimento, o grupo conclui com uma oração. Há um texto do manual do curso intitulado Meu Bambu Amado. Nós o reproduziremos aqui, pois ele serve muito bem como encerramento dessa dinâmica e encerramento do segundo dia. O CDL eu conheço e é muito importante na formação, na capacitação da nossa juventude, principalmente na criação de novos líderes para as nossas comunidades. Uma experiência boa, interessante, necessária e espero que muitos, se animem a continuá-la para o bem da pastoral da juventude no Brasil em primeiro lugar e da juventude em geral, que assim é evangelizada. Por isso, não percam tempo, aproveitem, deem a resposta, porque vocês são hoje, para todos nós, não só a solução, vocês são a resposta para todos os desafios que o mundo hoje precisa. Iniciamos aqui o terceiro e último dia de nosso curso. As atividades desse dia vão até por volta de 5 da tarde. Assim, os participantes têm possibilidade de regressar às suas casas sem que seja altas horas da noite. Após o café da manhã, o grupo se reúne para um momento de oração, preparado pela equipe responsável. É por amor a
cânticos, símbolos, dramatizações, tudo o que tenha coerência com o momento poderá ser utilizado em vista de uma boa participação de todos. É por amor à vida que marchamos nas madrugadas, de lua nova, levando nos braços a fúria das tempestades, prontos a resgatar a terra que nos tomaram. As atividades do dia partiram das reflexões acerca do tema Regras para a Dinâmica em Grupo. Menino, que alegria em te ver. Venha sobre o meu tronco. Preparem a mudança, peguem as coisas, que vai começar a correria. Ele vai falar a quantidade de multa que cada um levou. Depois quiser saber. Protesta contra multa excessivas no CDL. Cícero Antônio também tem 30 anos. Foi a fase. Uma outra notícia. Nego Nagô inspira nova revelação no CDL. Eles cumpriram o trabalho dele. Quais são as duas pessoas que podem contribuir mais com o grupo e se omitem? O resultado geral para a pergunta feita no sociograma 3 é mostrado neste momento. As pessoas com o maior número de votos poderão falar como se sentem. O monitor deverá ter bom senso para conduzir as manifestações e tirar proveito delas, como contribuição e enriquecimento do curso. Às vezes nos grupos pequenos, ela está contribuindo mais e a gente não conseguiu perceber. Mas isso vai, então, um trabalho constante de cada líder, tá bom? Mas é uma ferramenta, é só um alerta. Todo líder precisa ter uma ferramenta, precisa estar atento a isso dentro do seu grupo, tá bom? A palestra Igreja e Comunidade está em sintonia com as palestras dos dias anteriores. Deve ser apresentada por alguém que tenha firmeza no assunto, pois os participantes poderão fazer perguntas no decorrer da apresentação. O manual do curso sugere a duração de 45 minutos para esta apresentação. Comunidade. O que vocês, quando eu falo a palavra comunidade, o que vocês entendem? União comum. União comum. Muito bem. O que mais? Viver em comum. O que mais? O que vem na cabeça? Carência. Coletividade. Um espaço de vivência, um espaço de participação, partilha. Para nós construirmos o reino, para nós implantarmos o reino, nós vamos ter que transformar isso aí. No momento que a gente fala, nós vamos ter que transformar isso aí, algumas pessoas lá na sociedade falam, opa, parado lá. Quando Jesus falou isso aí, mataram ele. Quando nós falamos isso aí, com mais força, com mais ímpeto, as pessoas tombam. Nós podemos citar vários aqui, né? Padre Josimo, Irmã Dorothy, quem mais? Chico Mendes, Margarida e muitos outros. A sociedade nos motiva a ser individual e nós somos coletivo. Somos mais que 1000. Somos um. Frequentemente os jovens têm uma reação contrária a essa igreja institucional, por não acreditarem nela como processo de desenvolvimento humano e por conta de acharem autoritária. Mas ela é necessária. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado para que a estrutura não mate o espírito. Que igreja não é templo, igrejas são pessoas
seguidoras das ideias de Jesus Cristo e que passam essas ideias de geração em geração. A juventude atual, ela encontra o desafio de se juntar às pessoas que estejam dispostas a seguir o modelo de igreja apresentado no Novo Testamento, que é uma igreja ministerial e comunitária. Então, uma igreja do povo que trabalha com o povo. Para essa palestra pode ser convidado um padre religioso ou religiosa, mas que de alguma forma esteja envolvido com jovens. Mas que possa dar essa palestra principalmente pela relação que tenha com a juventude e também para a continuidade, né, das ideias do curso após o término deste. Como formar um grupo de jovens? É evidente que o tema desta palestra está direcionado a jovens. Como o CDL pode ser oferecido também para adultos, neste caso, escolhe-se um outro tema ou uma outra dinâmica para este momento. O CDL, como é um curso bastante dinâmico, vai criar uma certa motivação nas pessoas para começar um trabalho. E existem muitos jovens que estão na comunidade, mas que não estão dentro de um grupo de jovens. Os grupos de jovens são a base da ação pastoral junto aos jovens. Por isso, achamos importante neste curso destacar a necessidade de se formar grupos. O manual do CDL apresenta 2 propostas de esquema para esta palestra. É importante que o palestrante fale a partir de uma experiência que deu certo e, é claro, podendo citar alguns exemplos que não deram certo. A pensar aqui, né? O tema aqui desse momento, como trabalhar, como dinamizar, né? Enfim, como formar grupos de jovens. Agora, o que é um grupo de jovens? O que caracteriza um grupo de jovens? Ser jovem, tem que ser jovem. Um grupo, vamos lá, já que a Pastora da Juventude trabalha com grupos pequenos, né? 15 jovens. Cada 15 dias eles se reúnem, tal, sempre no mesmo horário, sempre as mesmas pessoas. Aí eles fazem algumas coisas juntos, né? Às vezes eles fazem uma festa, às vezes fazem bingo. É um grupo de jovens? Mas falta o quê, então, para ser um grupo de jovens? É um grupo de pessoas jovens que se reúnem periodicamente, estão querendo muito já. Falta a formação, a Amanda está falando. É importante que a pessoa que vai dar essa palestra tenha uma experiência, então que ela possa partir da própria experiência de como formar um grupo. A proposta do CDL é dar essa ferramenta para que possa se trabalhar em grupo, porque eu sozinho a pessoa não se sobressai, dificulta também o acompanhamento da pessoa que faz o curso. No grupo você facilita, você está junto, você tem uma metodologia, você pode de fato acompanhar e fortalecer para que possa ter um crescimento desse grupo. Alguns tópicos que podem ser tratados são: primeiros contatos, crismados e não crismados, o primeiro encontro, os 3 primeiros meses, metodologia, protagonismo dos jovens, ligação com a comunidade paroquial, dificuldades, o papel do assessor e do coordenador. O CCJ tem várias publicações que trazem relatos, né, experiências reais de como foi a formação do grupo, então também é um auxílio. Após a palestra de como formar um grupo de jovens, ou outra, em caso dos participantes serem adultos, seguem um momento de diálogo entre os participantes no sentido de buscar pistas para que o curso não acabe aí, que exista alguma forma de continuidade. As formas de como conduzir isso são variadas de acordo com o tipo de grupo. E que o CDL entre também como uma das ferramentas para essa continuidade da ação que já existe em cada diocese. Depois, como fazer isso? Para multiplicar o CDL a nível de diocese, paróquia ou cidade, da melhor forma que acontecer uma articulação para o desenvolvimento. Renovar e reestruturar
esse trabalho que a gente faz, a gente precisa de até mesmo por causa da formação, uma nova formação, uma melhor formação vai poder possibilitar isso. O CDL é um instrumento pedagógico para fortalecer as organizações e as pastorais locais. É fundamental a continuidade. O livro tem várias sugestões de perguntas, mas no fundo são duas perguntas importantes. Uma pergunta é como fortalecer nossa organização, nossa pastoral local, e uma segunda pergunta, como continuar reproduzindo o CDL para que haja sempre mais líderes chegando para fortalecer nosso trabalho. Numa diocese onde há uma organização do CDL e uma organização da Pastoral da Juventude, pode-se acontecer conflitos. Conflito que é próprio da condição humana. Só que a gente tem que pensar como a gente vai resolver esse conflito. Através do diálogo, através da conversa, sentando para que a gente possa ver os nossos objetivos e rever a nossa postura enquanto pastoral, enquanto membros de comunidade. É importante que a coordenação do CDL esteja em sintonia com a pastoral orgânica. Isso para que o CDL não se torne um grupo paralelo, mas um grupo que caminhe junto, que seja para auxiliar esse grupo no processo de crescimento. O difícil nisso tudo é encontrar um equilíbrio, sobretudo quando entra a questão de personalidades. Não há uma fórmula mágica, e sim o diálogo. Depois que o CDL veio para cá, para Vila Prudente, para a gente trabalhar junto com os jovens, acho que tudo ficou mais fácil. O jovem começou a buscar liderança mesmo, né? Encontrar o seu papel aqui dentro da comunidade enquanto trabalho. O CDL, acho que fundamentalmente, eu percebo duas coisas que até os jovens aqui da comunidade que participam sempre lembram. A janela de Johari, não é? E a dignidade da pessoa humana. Então a gente pensava que só CDL fazia o quê? Outro tipo de pessoa, né? Que não chegaria até as favelas, né? Mas chegou aqui e a gente vê que os nossos jovens que fizeram CDL estão mostrando um trabalho muito bom por aí dentro das pastorais, dentro da própria igreja. Em todo lugar que participa, a gente vê os resultados hoje. Para esta dinâmica, usam-se revistas velhas, tesoura, cola, fita adesiva e papel para fazer cartazes. O monitor pede a 5 voluntários que façam um cartaz em 5 minutos. Ao terminar o trabalho, um deles apresenta o que foi feito e explica o cartaz para os que ficaram observando. Se a gente não se deixa assim abrir, né, não está disposto a perdoar e tudo mais. Então é isso. Muito bem, todos conseguiram entender esse cartaz? Sim. Em seguida, o monitor explica os objetivos da dinâmica. Os jovens, eles percebem no curso inteiro a necessidade de estudar, de perceber a teoria e aliar a prática. Na confecção de cartazes, eles percebem que a administração do tempo, né, que a criatividade, que a divisão de tarefas, com divisão de funções, a eleição de um coordenador, o planejamento para um cartaz, que por mais que seja em 5, 2 minutos, ele tem a possibilidade de fazer isso. Então, quando é aplicado a primeira vez essa dinâmica com o primeiro grupo, é percebido nitidamente que tudo aquilo que foi estudado durante o curso, na maioria das vezes, não é aplicado. Então eles percebem, né, a importância fundamental de ter um planejamento, de ter uma boa administração do tempo, de várias funções que são essenciais para um trabalho em grupo, trabalho em equipe. Depois da apresentação dos objetivos, pede-se a outros voluntários que façam um cartaz em 2 minutos. Como vocês puderam ver, o primeiro grupo teve muita dificuldade para desempenhar uma tarefa que foi dada a eles. Já o segundo grupo, com menos participantes e menos tempo para desenvolver, conseguindo apresentar um trabalho de melhor qualidade. O que com essa dinâmica a gente aprende para levar para as nossas comunidades? A questão da organização. Quem vai ficar com determinada tarefa, como nós vamos desenvolver, quanto tempo a gente precisa para desenvolver essa tarefa. Então o convite que fica a partir dessa experiência vivenciada aqui na confecção de cartazes, que a gente faça a avaliação. O que foi bom, o que foi ruim, aonde a gente pode melhorar, porque esse ponto é fundamental.
O que você vê nesta imagem? O Daniel vai observar todos os detalhes desse quadro. Ah, sim. Eu entrei aqui, eles puseram um pano com uma figura, com uma gravura, a qual representava, eu acredito que é a colonização do Brasil. Então, e a partir dali, as pessoas celebravam... celebravam o momento que eles viviam. Nessa gravura é da época da colonização do país. E que eles estavam comemorando ao redor de uma cruz que já não tinha Cristo porque ele estava ressuscitado. Na época do descobrimento tinham pessoas reunidas entre negros, muitos negros, brancos e índios, muitos índios. Isso é o que o Daniel viu. E que a Fernanda, depois de ouvir de tantas pessoas, tentou contar para a gente. Miopia social. A dinâmica que acabamos de ver mostra como distorcemos os fatos. Daí surgem os boatos, fofocas. Aquele ditado que diz: quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Tem muito a ver com a realidade. Então, esta dinâmica que é feita assim, com bastante humor, né, tem uma mensagem muito importante. Uma primeira coisa, a importância da comunicação, como as coisas são distorcidas e não chegam às bases. E, frequentemente, a pastoral da juventude, às vezes, não funciona porque a comunicação não funciona. E temos que caprichar nossa comunicação. Não pode ser só de palavra a palavra. Tem que ser a importância da palavra escrita, a questão dos e-mails, a questão do outros meios de comunicação assim que chegam às bases, os boletins. Uma segunda conclusão importante é a questão da distorção, a questão dos boatos e ver isso na política. Como isso funciona na política, frequentemente os boatos é uma maneira assim, de manipular o povo. Através da televisão, das colocações, e devemos sempre ter essa capacidade, uma consciência crítica frente às notícias que saem. E sempre perguntar, será que é boato? Será que é o fato real? Para que nós não sejamos uma grande massa assim, de manobra de interesses, às vezes, que não são os interesses do povo. Estamos chegando ao final do curso. Antes da celebração final, faça uma revisão e uma avaliação do curso. 30 minutos para a revisão e outros 30 minutos para a avaliação. Na revisão, o secretário ou secretária apresenta um resumo das principais ideias e as atividades realizadas. O monitor responsável continua com a revisão geral do curso, analisando os objetivos propostos no primeiro dia. Coloca-se os objetivos num quadro, cartolina ou PowerPoint, para que os participantes verifiquem quais objetivos foram alcançados. Neste momento, também faz-se a cobrança das multas e o grupo decide o que fazer com este dinheirinho simbólico. É engraçado porque o jovem passa o curso inteiro se policiando, tem toda uma dinâmica, né, para conseguir justamente diminuir o valor da multa. E depois que termina o curso, esse dinheiro é enviado para o que eles acreditam que tem necessidade. Então eles percebem a importância de ter uma taxa para contribuir, porque isso envolve comprometimento, mas ao mesmo tempo esse dinheiro que é arrecadado ele é destinado para o objetivo que eles definem de acordo com o curso. Depois da revisão, todos recebem uma folha com perguntas para a avaliação.
É aconselhável que a celebração final seja uma missa. Caso isso não seja possível, pode-se fazer a celebração da palavra. Recomenda-se preparar a celebração com simbolismos que favoreçam a participação. É o ponto culminante do curso. A celebração no final é um momento assim, culminante do curso, onde nós vamos celebrar tudo que foi o curso e onde vamos também enviar os participantes em missão para suas comunidades. E apresentamos um modelo assim de celebração bastante criativa para que os jovens tenham contato com diferentes possibilidades de celebrar, para que nossas celebrações não sejam muitas vezes muito pesadas, muito intelectuais, mas que a gente consegue também integrar as diferentes dimensões da vida do jovem. É importante que haja um ensaio no local, organizado pela própria equipe de monitores, porque não há tempo para envolver os cursistas em toda essa parte, para saber onde localizar tudo. E assim concluímos o nosso CDL. Esperamos que você tenha se enriquecido com a experiência de assistir a este DVD. Na sua caminhada, tenha-o como uma referência, lembrando sempre que não se deve fechar as portas da criatividade. O CDL tem 3 desafios, tem 3 momentos, o antes, o durante e o depois. E vocês não podem perder de vista os 3 momentos. O antes, então como preparar bem, como envolver os jovens, como trazer os jovens, questão das fichas, assim por diante. O durante, como dar um bom curso para que o pessoal seja motivado assim para dar outros passos. E o depois, como continuar reproduzindo o curso para atingir mais gente, porque todos os anos na sua diocese vão chegar novas lideranças para fortalecer o trabalho pastoral com jovens. Seja um animador, uma animadora em sua comunidade. Use o que você aprendeu aqui em seu favor. E se você já é um líder, um monitor ou uma monitora do CDL, parabéns! Continue firme nesta bela missão de construir comunidades vivas na fé e na esperança. Vamos usar o CDL como instrumento pedagógico assim, para levar a sua mensagem a este grande mundo de jovens. São 47 milhões de jovens entre 19 e 29 anos aqui no Brasil. Mãos à obra. Que Deus acompanhe vocês. Com a sua disposição e ajuda, eu acredito que este mundo será bem melhor. Um grande abraço.